estamos de volta ainda falando sobre backup e agora eu gostaria de conversar contigo sobre tipos de backup. Por que isso é importante? Porque quando a gente enfrenta algumas provas de concurso, ainda citam termos como backup normal, backup incremental, backup diferencial, backup diário, backup de cópia. O que seria cada um desses principais tipos de backup que aparecem em algumas provas de concurso? Vamos verificar comigo então. Acompanha. Eu vou mostrar aqui na tela do teu computador que existe um tipo de backup conhecido como backup normal. Primeiro eu quero que tu observe aí em tela cheia a descrição do backup normal e depois eu vou explicar. Aquele que vai copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup e depois vai marcar cada um desses arquivos como tendo sofrido uma operação de backup. Como se eu dissesse o seguinte: no backup normal, eu realizo a cópia de todos os arquivos selecionados para backup e esses arquivos serão marcados com uma identificação que indica que eles já sofreram uma operação de backup, que eles já foram copiados. Como é que funciona essa ideia? Acompanha comigo. Tu imagina que ali à esquerda eu tenho a ideia de uma unidade de armazenamento, ok? E ali à direita uma outra unidade de armazenamento, como se fosse o meu HD interno e o meu HD externo, ok? E eu tenho dois arquivos ali que são aqueles quadrinhos amarelos. Se eu realizar um backup normal, como isso ocorre? Acompanha. O backup normal copia todos os arquivos selecionados para backup e depois ele marca cada arquivo como copiado. É essa a ideia. É como se eu tivesse a ideia de copiar os arquivos que eu selecionei para backup numa outra unidade, nesse caso, mas marcar lá na unidade original com indicações que mostram para o sistema que esses arquivos já foram copiados. Então o sistema vai saber que esses arquivos já sofreram uma operação de backup. Então o backup normal é aquele que copia todos os arquivos selecionados e marca cada arquivo como copiado. Esse é o dito backup normal, ok? Vamos ao próximo aqui comigo, acompanha. Nós temos também um backup chamado backup de cópia. Acompanha a leitura do backup de cópia. Copia todos os arquivos selecionados e não marca. Mas não marca. Isso é importante. Quando a gente fala do backup de cópia, é aquele que também vai copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup, mas não vai marcar. Isso quer dizer que o sistema não vai ter a informação de que esses arquivos foram copiados. Observa comigo no exemplo. Usei um backup de cópia e ele copiou um arquivo selecionado, copiou outro arquivo selecionado, mas não marcou nenhum como de fato sendo copiado. Porque o backup de cópia é aquele que copia todos os arquivos selecionados, mas não marca nenhum como copiado, como aconteceu aí na prática. Esse é um segundo tipo de backup, ok? Bem, vamos ao terceiro tipo de backup. Vamos falar do backup incremental agora. O backup incremental é aquele que vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup normal ou incremental e marca eles como copiados. Então, copia somente os criados ou modificados e marca. Como assim, professor? Então, pega o exemplo. Tu imagina que eu já realizei anteriormente uma cópia usando um backup normal, que copiou os dois arquivos que eu tinha selecionado e marcou, como mostra ali a imagem. Então, tenho dois arquivos no meu sistema que estão marcados como tendo sofrido uma operação de backup. Mas agora eu vou criar um novo arquivo. Observa, acabei de criar um novo arquivo ali no sistema. Apareceu um outro arquivo ali. E esse outro arquivo que eu criei, como ele foi copiado como ele foi criado depois da operação de backup, esse novo arquivo que eu criei no meu sistema ainda não foi copiado. Só que se agora eu quero copiar somente esse arquivo que foi criado ou um outro arquivo que tenha sido modificado, porque quando tu modifica o arquivo, ele perde a marca de backup. Então, que backup eu vou utilizar para não copiar agora todos os arquivos? Eu quero copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, mas quero marcar também. Então, eu vou usar o backup incremental. Acompanha na prática. Ó. Vou usar agora o backup incremental. Acompanha comigo. Ó. Ele copiou esse arquivo que foi criado e marcou. Porque o backup incremental é aquele que copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup normal ou desde o último backup incremental e marca depois. Então esse não copia todos, copia somente os criados ou modificados.
Mas assim como tem um backup que copia somente os arquivos que foram criados ou modificados e marca, tem um backup que é o backup diferencial, observa aí na tua tela, diferencial, que copia também somente os que foram criados ou modificados, mas não marca. Não marca. O diferencial, então, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados e não marca. Vamos fazer o teste. Então, vamos imaginar. Primeiro eu fiz lá o meu backup normal, que copiou aqueles 2 arquivos e marcou. Aí depois eu criei um novo arquivo. Está lá o meu novo arquivo criado no sistema. E agora eu vou fazer um backup diferencial. O backup diferencial copiou o arquivo que foi criado desde o último backup, mas não marcou. Porque o diferencial também observa comigo, atento na tela, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados, mas não marca. O diferencial não marca. O incremental marca e o diferencial não marca. E o último tipo de backup que eu quero te mostrar aqui na tela é o chamado backup diário. Aquele que copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, mas não marca. Por isso chama backup diário. Esse não vai copiar qualquer arquivo que foi criado ou modificado desde o último backup. O backup diário só vai copiar os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não vai marcar. Então vamos imaginar que hoje eu criei um novo arquivo nesse sistema e fiz o backup diário, e o backup diário então copiou somente aquele arquivo que foi criado ou modificado hoje, na data atual, mas não marcou também, porque o backup diário não marca, certo? Esses são os principais tipos de backup que a gente muito encontra em várias provas de concurso e tu tem que ficar atento para a tua prova, não pode esquecer essa dica. Certo, pessoal? É o que tínhamos aí para nossa ideia de tipos de backup. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo, bons estudos!